A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, uma terça-feira abençoada para todos e para todas. Que Deus abençoe nossa semana, nosso dia, nossa família, nosso lar, nossos projetos e sonhos, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar na palavra de Deus, no que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 37 de Salmos, versículo 25. Salmos 37, versículo 25. A palavra do Senhor nos diz: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Repetindo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Queridos, aqui um texto, primeiramente, que já nos quebra esse evangelho da prosperidade que tem sido pregado por coaches de internet, onde eles querem determinar a nossa bênção. Eu determino que Deus faça, e é como se Deus agora olhasse para ele e diz: me obrigue. As pessoas acham que elas têm um controle e domínio sobre Deus. E as pessoas acham que Deus vai agir na minha e na sua vida, a gente vivendo a vida de qualquer jeito. Deus pode até permitir a gente conquistar coisas, a gente ter alguns momentos de bonança na nossa vida, mas isso tem limite. Chega uma hora, aquele povo de Israel passaram 40 anos. O Senhor livrava, eles se voltavam para Deus, depois eles voltavam para a idolatria. Começavam a murmurar, consequente da idolatria, qual Deus abomina, e escanteavam a Deus. Chegou um dia que Deus acabou com tudo. Deus disse: chega, basta. Então nós precisamos ter cuidado com isso. É a primeira coisa que o texto nos diz. Outra coisa que o texto nos deixa claro: se nós somos justos e retos perante Deus, diante da sua palavra, conforme os seus ensinamentos, nós não vamos sentir falta de nada, porque Deus vai suprir todas as nossas áreas, todas as nossas necessidades, em todas as áreas da nossa vida. Então, se formos fiel a Deus, se priorizarmos a Deus, querido, quanto mais priorizarmos a Deus, Deus vai nos priorizar. Se sendo infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele diz lá em sua palavra em Timóteo, e eu já provei isso na minha vida, e várias pessoas que vivem no meio cristão, que buscam viver a palavra de Deus, já provaram dessa experiência, de mesmo algum momento que forem fiéis, Deus permaneceu fiel. Ele diz lá em Timóteo: mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Quem dirá você sendo fiel a Deus, andando em seus caminhos, sendo justo? Aí é como o texto diz: já fui moço e já fui velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua semente mendigar o pão. Nós não vamos sentir falta de nada, queridos. O que é que você tem sentido falta? Primeira pergunta que tem que ser feita: eu sinto falta disso, eu não tenho conseguido isso? E a segunda: eu tenho sido justo diante de Deus? Eu tenho sido justo com Deus? Eu tenho sido justo com as pessoas? Nós precisamos fazer esses questionamentos, porque isso vai trazer libertação para a nossa vida. O ser humano, ele tem dificuldade de ser confrontado, de ser questionado, de ser contrariado, mas esse é preciso na nossa vida. Quando nós absorvemos essas coisas da forma certa, isso só traz crescimento e evolução para a nossa vida. E principalmente crescimento e evolução espiritual na nossa intimidade com Deus. Porque quando nós começamos a nos questionar, nos cobrar, quando nós somos contrariados ou quando nós somos questionados, isso nos faz ver que nós somos diante de Deus e quem Deus é. Porque Deus revela para o homem quem Ele, Deus é, e revela para nós quem nós somos diante dele. Cada vez que acontece isso, nós vemos o quão dependente de Deus somos, o quanto falhos somos e que precisamos da misericórdia de Deus. Porque essas pessoas que elas não gostam de ser questionadas, contrariadas, elas não gostam de se perguntar se estão certas, elas são pessoas que elas acham que estão sempre certas, elas querem controlar tudo. São pessoas que acham que não precisam de Deus, não precisam das coisas. Elas acham que seu dinheiro, seu trabalho, seu entendimento, sua própria força pode resolver tudo na sua vida. E lá na frente acontece alguma situação e elas veem que isso nada adianta. Que o que nós precisamos é de Jesus Cristo na nossa vida. Se não for a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, a qual a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos todos os dias, nós a lugar nenhum iremos. Nós precisamos ter noção disso. Nós precisamos saber que nós somos dependentes de Deus e que jamais a criação será maior do que o Criador. A criação jamais conhecerá o Criador como o Criador conhece a criação.
Então, que esse texto penetre no nosso coração, que você saiba que Deus não vai deixar você sentir falta de nada, Ele vai suprir todas as áreas da sua vida, mas você precisa ser reto e fiel a Deus. Muitas das vezes as pessoas estão sendo fiéis às telas de celulares, a palestras de coaches, passam horas escutando essas pessoas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro em cima de outros. Elas são fiéis a coisas, a pessoas, mas elas não têm sido fiéis ao seu tempo de qualidade com Deus, ao momento de oração, de ler a palavra, de congregar, de ter momentos de qualidade com Deus, de ter intimidade com o Senhor, de abrir o coração para Deus e falar os seus planos, seus projetos, seus sonhos. Muitas das vezes abrimos o coração para o nosso amigo, para o nosso cônjuge, para a nossa família, mas não abrimos o coração para Deus. É como se a gente estivesse dizendo com o nosso ato, não acreditar que Deus perdoa, não acreditar que Deus transforma, porque nós fazemos oração limitada, mas para um amigo nós conseguimos chorar, nós conseguimos abraçar, nós conseguimos abrir o coração, mas para Deus, que é quem realmente pode resolver nessa situação, pode abrir caminho em meio à crise, mudar situações, quando colocamos eles acima de todas as coisas, a gente não abre o coração. Por isso que nós muitas das vezes nós sofremos, nós perecemos, nós precisamos juntar dinheiro, dinheiro não, o nosso tesouro. O nosso tesouro está no céu, como a Bíblia diz, não aqui na terra. Nós precisamos mais se aproximar de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos ter amigo, não vamos conversar com nossa família, com o nosso cônjuge. Não. Nós temos que conversar porque é importante, temos amigos, de verdade. Sou pouco, mas temos. É preciso um casal ter um diálogo diário, conversar com nossos filhos. Mas o nosso diálogo principal é com Deus, porque é Deus que vai suprir as nossas necessidades. Quantas pessoas que olharam para trás um dia e se olharam, você olhar para trás, elas estavam perdidas. Eu mesmo era uma, sem expectativa de vida, sem expectativa, sem esperança. E do nada Cristo vem e alcança. E faz uma transformação. De repente você olha, a pessoa tem um trabalho, tem um nome, tem uma família. Para a honra e glória de Deus. É isso que Deus faz. Mas não é você determinando como esses coaches, eu determino o que Deus faz. Deus vai fazer, Deus vai fazer. E como é que você está? Muitos estão, Deus vai fazer, e braços cruzados. Você não basta orar, você tem que agir. Você tem que confiar em Deus. Você tem que colocar sua esperança, sua confiança verdadeiramente em Deus. Se Deus não mudar a tua situação, outra ferramenta nenhuma vai mudar, porque Deus é o que nós precisamos. Deus é tudo o que nós temos e só Ele pode abrir caminho em meio à crise e mudar situações. Então que a gente venha meditar nesse texto, que essa palavra fique no nosso coração, que venhamos buscar ser retos e justos diante de Deus e saber que de nada sentiremos falta, porque jamais mendigaremos o pão ou ficamos desamparados, porque Deus está conosco. Que Deus abençoe nosso dia, nossa família, em nome de Jesus.